Fala galera, hoje eu trouxe um assunto importante aqui pra gente falar, não é importante, né? É um assunto que acho que a gente gosta de conversar, que é sobre o Gabigol, né? E será que ele vai dar certo no Cruzeiro ou não vai? O Gabriel é um jogador que foi muito importante pro Flamengo, né? Durante 5 temporadas aí, de 2019 a 2024, mas ele não é um jogador unânime, nem na torcida, nem nos comentaristas por aí, nem de repente também em outras torcidas e outros times. É importante citar que o começo dele no Santos foi um começo bem entusiasmado, né? Ele foi revelado ali em 2013, no mesmo jogo que o Neymar estava se despedindo do Santos, já tinha um contrato assinado com o Barcelona, já estava com a viagem marcada, né, para poder se apresentar no clube espanhol. E numa espécie de sucessão de ídolos, o Santos tentou enquadrar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, nesse nível de jogador, mas ele ainda não tinha expressão alguma, estava só começando, era um garoto ainda. O Neymar já tinha título de Libertadores, título de Copa do Brasil, já tinha uma bagagem, né, expressiva, até pela idade que o Neymar tinha na época. E aí, o Gabigol veio, né, jogou no Santos, foi um início ali razoável, foi um início, eu creio assim, que até bom, pro tipo de futebol que a gente esperava, né, dele, de repente. Mas muito cedo ele foi para fora, né, foi para Inter de Milão, não se adaptou bem ao futebol, foi emprestado para o Benfica de Portugal, depois para o Santos, emprestado também para o Flamengo. O primeiro ano dele foi de empréstimo, não foi uma compra ainda, né? Poucas pessoas lembram disso. Mas agora ele está no Santos, no Cruzeiro, né? O que a gente vai esperar do Gabigol no Cruzeiro? No outro vídeo eu falei que, não sobre isso exatamente, mas comentei que muita gente entende o Gabriel Barbosa como um jogador que não é aquilo que ele aparenta ser, não é aquilo que ele de repente ostenta ou que ele de alguma forma demonstra em termos de imagem, né, de aparência. Eu até falei que eu concordava com isso. E por que eu acho que eu concordo? Por que eu concordo com essa afirmação? Porque o Gabriel, ele, fora o Flamengo, os títulos que ele tem no Flamengo, ele tem dois campeonatos estaduais pelo Santos, se eu não me engano, 2015 e 2016, e foram os únicos títulos expressivos da carreira do Gabriel, que talvez nem sejam tão expressivos assim, né? Fora do Flamengo. Obviamente que no Flamengo ele foi muito importante, conseguiu 2 Copas do Brasil, 2 brasileiros, 2 Libertadores, Supercopa, Recopa, estaduais também, ele ganhou tudo, artilharia. Fez parte de uma época de ouro do Flamengo pós-Zico, mas muita gente ainda assim tinha um pé atrás, continua tendo pé atrás com o Gabriel Barbosa. E essa fase que ele está vivendo hoje, em tese, seria considerada a fase natural dele, o tipo de futebol natural dele, que é um futebol lento, é um futebol que você não vê entusiasmo, não vê entrega, não vê resultado, não vê demonstração de vontade. É um futebol assim, bem delicado, né? Que não é aquilo que a gente espera de um jogador que tem um nome e que tem aparência, abrangência de marketing, de imagem que ele demonstra, né? E o que acontece? Gabriel Barbosa, muitos dizem, eu até concordo entre aspas, que ele no início no Flamengo ele tinha um elenco muito bom que trabalhava para ele e que isso facilitou bastante a entrega dele nos resultados. E eu creio que isso é uma afirmação bem real, na minha opinião, e realmente ele tem uma leve culpa de todos os títulos que o Flamengo tem, né? Porém, se não tivesse aquele elenco de 2019, talvez o Gabriel Barbosa não estaria nesse patamar que ele está hoje. Eu vi alguns jogos do Cruzeiro no início, essa pré-temporada contra o São Paulo, contra o Atlético. Não é um futebol que desperta interesse do Gabriel Barbosa, do Cruzeiro como um todo, mas o Gabriel Barbosa bem abaixo da média dos jogadores que estão lá agora. Não entendi
se ele tá a fim de mudar, se ele vai mudar. Não vi nenhuma mudança do Gabriel de 2 anos do Flamengo pro Gabriel de agora do Cruzeiro. Só que pro Flamengo até que foi uma boa jogada, por mais que o Flamengo não tenha ganhado um centavo sequer nessa transferência do Gabriel pro Cruzeiro, cara, a gente se livrou de uma situação assim delicada. O flamenguista, o torcedor flamenguista, a diretoria como um todo, se livrou de uma situação que poderia acarretar em outras circunstâncias no futuro. Talvez o Flamengo não ia renovar com o Gabriel, muito provavelmente. Isso poderia reagir como uma forma de ingratidão, mas aí veio o Cruzeiro com um bode expiatório e pagou um salário totalmente inaceitável a termos de qualidade de futebol, porque assim, eu não entendi o que o Cruzeiro fez, não entendi porque o Cruzeiro achou que o Gabriel Barbosa valia isso, sabendo dos últimos anos dele de má entrega, de más resultados, má jogabilidade. Não vinha sendo o Gabriel Barbosa que as pessoas queriam que ele fosse, e o Cruzeiro chegou lá e tá pagando o dobro do salário que ele ganhava no Flamengo para ele manter o mesmo futebol. O Cruzeiro contratou muita gente de nome, mas muita gente não estava jogando. O próprio Fabrício Bruno do Flamengo estava na reserva, o Fagner também não estava jogando, o Dudu estava sem clube, se machuca bastante, né? Então assim, eu não entendi. E a pergunta é essa, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tem uma galera falando aí que o Renato Gaúcho já está acertado com o Cruzeiro, já vai começar a trabalhar. Pode ser que esse tipo de treinador, né, que é um cara que abraça a equipe, que abraça o jogador, que tenta colocar o jogador lá para cima para poder ver se ele transmite alguma resposta em campo. Pode ser que esse tipo de treinador resolva em parte, mas assim, eu vejo o Gabriel em baixíssimo nível, jogando assim muito abaixo do que ele jogava no início, porque em 2019, nessa época, ele teve uma época de ouro na carreira dele. Só que mesmo antes desse início no Flamengo, dessa época magnífica que ele teve no Flamengo, ele já jogava futebol apresentável. Hoje ele está no nível bem abaixo desse primeiro momento dele da carreira dele. Então assim, ele regrediu demais. Você vê os jogos do Gabriel, ele não tem domínio de bola, não tem uma jogada, não ganha na dividida, não ganha na velocidade, não tem posicionamento interessante, fura a bola, erra o gol no chute que ele dá. Então assim, eu não estou falando que o Gabriel é um jogador péssimo, não é isso, mas será que ele vale tudo que está sendo pago? Será que o Cruzeiro entendeu que dava para cobrar ou esperar do Gabriel algo que ele não entrega há alguns anos? Assim, é bem complicado a gente parar para analisar isso e julgar se o Cruzeiro está certo, se ele está errado. A verdade é que o Gabriel está lá, não está apresentando bom futebol, e pode ser que o Cruzeiro tenha entrado aí numa sinuca de bico, porque fez um contrato de 4 temporadas, 25, 26, 27, 28, a um preço de 3 milhões, basicamente, de salário. Muita gente fala que, mas tantos mil reais é direito de imagem, tanto... Cara, não interessa. Direito de imagem, salário, luva, vai sair do bolso do Cruzeiro, entendeu? Então, assim, eu não entendi a jogada do Cruzeiro em relação ao Gabriel, não entendi de verdade. Eu falo assim que o futebol ele é um bolo de casamento de 2, 3 metros de altura. E lá em cima tem a cereja desse bolo, né? A cereja desse bolo é o futebol que a gente assiste na televisão. É o 11 contra 11, a bola rolando ali em campo. Depois disso ali, nos bastidores onde a gente não vê, existe esse bolo de 2, 3 metros de altura que ele permeia tudo aquilo que é futebol. Finanças, marketing, logística, imagem do clube, né? A parte jurídica do clube. E assim, você vê nitidamente que no Cruzeiro essa parte mais invisível não trabalhou direito. Porque assim, não sei se de repente o Cruzeiro se preocupa mais com o marketing, né? Com a imagem do Gabriel, com a camisa do Cruzeiro, do que se de fato ele vai jogar bola ou não. Né? Então assim, eu espero que dê certo pro Gabriel, no mínimo, do mínimo, que ele possa pelo menos fazer boas partidas, de repente fazer gols em títulos, mas assim, ao meu ver, pela forma que tá vindo, tá difícil, tá complicado, e assim, eu não sei o que pode
tá acontecendo porque ele não tem problema de lesão, não tá acima do peso, não tem problema físico, nunca teve nenhum tipo de problema como esse dentro do Flamengo. Então, assim, eu espero que dê certo pro Gabriel, que ele possa dar a volta por cima e conseguir os resultados. Mas o que mostra pra gente, tanto o histórico como o atual momento dele, o histórico recente que eu falo, né, é que ele não vale o que está sendo pago. Essa é a verdade. Não vale 3 milhões de salário. De repente, com esse salário, o Cruzeiro podia pegar aí 2, 3 jogadores assim, com menos mídia do que ele, né? E, sei lá, render mais. Enfim, são só opiniões, né? São só comentários. Mas assim, será que ele vai dar certo no Cruzeiro? Ou será que ele vai repetir os últimos anos do Flamengo? Porque aí, se isso acontecer, vai ser um prejuízo bem caro que o Cruzeiro vai estar adquirindo aí nas próximas 4 temporadas. A não ser que venda, mas nessa situação que tá, ninguém vai vender. E um fato curioso que ninguém fala, pelo menos eu nunca ouvi falar, nesses 4 anos, nessas 4 temporadas do Gabriel, 5 temporadas do Gabriel, no Flamengo, não houveram propostas relevantes do futebol estrangeiro. A passagem dele no futebol estrangeiro foi curta, não apresentou resultado, voltou logo para o Brasil muito rápido, até mais rápido do que outros jogadores que também voltaram, mas ele não teve propostas relevantes da Europa, ou seja, isso fala alguma coisa pra gente sobre como o mundo vê o futebol do Gabriel. Não estou falando que ele é um péssimo jogador, porque eu não acho que é um péssimo jogador, mas de fato a tatuagem que ele carrega no peito, né, é realmente a vida dele, o predestinado, né, o iluminado. Tá na hora certa, no lugar certo, faz um gol de título, a gente leva ele lá em cima, só que no dia a dia não é aquilo que a gente espera que fosse, né? Enfim, é a nossa bate-bola de hoje. Espero que ele possa conseguir voltar, dar a volta por cima, como eu já falei, e trazer resultados para o Cruzeiro, para a torcida cruzeirense e fazer um bom ano aí, pelo menos.